Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Tiago Azevedo, professor de matemática, e é um prazer estar aqui com vocês no Onda Tech. O que nós vamos ver agora é equação do segundo grau, só que usando um método bem conhecido que é chamada fórmula de Bhaskara, né? Então a gente vai usar um algoritmo para resolver uma equação do segundo grau. Ou seja, a gente vai pegar uma equação, vai aplicar um algoritmo que é uma sequência de passos bem ordenadas para chegar no resultado, ok? Então, vem comigo nessa onda. Então, vamos lá. Quando diz aí, ó, executar um algoritmo, significa seguir um passo a passo. E a gente vai seguir esse passo a passo para resolver uma equação do segundo grau. Então vamos lá, quando a gente fala de equação de segundo grau, muitas vezes a gente tem que parar e analisar o seguinte, olha, eu estou falando de uma equação desse tipo aí, ó, que a gente escreve isso aí como se fosse a forma genérica de uma equação de segundo grau, que é ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Vamos lá, é tudo letra que você está vendo aí, mas isso aí é uma representação genérica de todas as equações do segundo grau. Então, para a gente, na prática, na hora que a gente for resolver, a gente vai ter ali ó, que A, B e C são números. A gente chama de coeficientes. Então, esses valores aí, A, B e C, eles serão números. E o que é que a gente vai fazer? A gente vai substituir o valor de A por um número, a gente vai substituir o valor de B por um número, a gente vai substituir o valor de C por um número. Tranquilo? Então, a primeira coisa é isso, olhar para uma equação de segundo grau e identificar os coeficientes. Então, observa, aquele coeficiente A, nesse caso aí, ele está sempre ligado a x ao quadrado. O coeficiente B, ele está ligado a x. E C é o que a gente chama do termo independente, tá certo? Então, a primeira coisa é olhar os valores desses coeficientes. E como a gente vai usar um algoritmo, a gente vai seguir um passo a passo, já criaram essa receita para a gente, né? Então, o algoritmo ou uma receita é quando a gente vai pegar esses coeficientes aí e vai aplicar uma receita, que essa receita é a fórmula de Bhaskara, tá certo? Para quem está vendo pela primeira vez, pode se assustar, mas bora analisar que tudo que tem aí no que a gente chama da fórmula de Bhaskara depende exclusivamente do que a gente falou há pouco, dos coeficientes. Eu só preciso saber do valor de A, do valor de B e do valor de C. Observa bem a fórmula de Bhaskara e a equação. Olha a relação que a gente vai estabelecer. Quando eu tenho ali ó, o coeficiente A, o coeficiente B, o coeficiente C. Então, eu uso tudo isso daí para resolver a equação de segundo grau. Tem aquela letrinha ali que a gente chama de delta, né? Delta é o nome da letra. No caso do estudo das equações do segundo grau, a gente chama de discriminante. Então, a letra delta representa o discriminante, por quê? Ela vai descrever algumas características da equação. Então, por exemplo, quando esse valor do discriminante, ou como geralmente a gente fala, delta, for maior do que zero, ou seja, positivo, a gente vai ter uma equação que tem duas soluções e elas são diferentes. Quando a gente tiver o discriminante igual a zero, ou seja, delta igual a zero, a gente vai ter aí uma equação que ela tem duas soluções, só que elas são iguais. Resumindo, você vai encontrar uma resposta. E quando o discriminante é negativo, ou seja, delta menor do que zero, a gente simplesmente diz que a equação ela não tem raiz real, ou seja, não tem solução essa equação. Tranquilo? Então vamos lá. Então, uma equação do segundo grau, como eu estava dizendo, depende exclusivamente aí, utilizando a fórmula de Bhaskara, dos coeficientes. Olha que na fórmula de Bhaskara eu vou precisar do valor de A para substituir aquela parte ali de baixo. Não tem 2A, eu vou trocar aquele valor de A por um valor numérico. O B, observa que o B está aparecendo mais de uma vez. Ó. O B aparece ali e aparece também quando a gente vai determinar o valor do discriminante. E por último, o valor de C, ok? Então, eu diria que utilizar a fórmula de Bhaskara nada mais é do que a gente substituir os valores que estão na equação, no lugar de A, B e C, a gente vai substituir na equação. Então, dá uma olhadinha nesse exemplo aqui. Então, se eu tenho x ao quadrado menos 3x menos 54 igual a zero. Vamos primeiro identificar quem é A, quem é B e quem é C. Observa,
O A é o que está ligado a x ao quadrado, o B é o que está ligado a x e C é aquele termo independente. Então, nesse caso aí, ó, A é 1, B é menos 3 e C é igual a menos 54. Bora calcular logo o discriminante, ou seja, o que a gente chama de delta. Delta é b ao quadrado menos 4ac, então nesse caso aí vai ficar b ao quadrado, ou seja, menos 3 ao quadrado, menos 4, vezes a, ou seja, a é 1, vezes c, que no caso é menos 54. Fazendo esse cálculo aí, a gente encontra o discriminante igual a 225. Costuma dizer, acabou, foi? Não, a gente nem começou, a gente só calculou o discriminante. A gente vai resolver a equação agora. Porque, observa, pela fórmula de Bhaskara, eu só encontrei o valor do discriminante. Substituindo agora, a gente vai ter, ó, menos b, ou seja, menos 3. Outro detalhe, a gente tem ali, ó, mais ou menos. Na verdade, a gente tem mais e menos. Porque quando a gente usa mais ou menos no dia a dia, é algo que não tem uma certa precisão, não é? Tipo, ó, vai começar a aula mais ou menos 1h30. No caso aí, é mais e menos. Ou seja, uma vez a gente vai fazer com o mais, outra vez a gente vai fazer com o menos. Continuando aí, a gente vai encontrar, ó, x igual a 3 mais 15 sobre 2 e x igual a 3 menos 15 sobre 2. Nesse caso, x igual a 9, x igual a menos 6. Ok? Então, perceberam que resolver uma equação do segundo grau utilizando a fórmula de Bhaskara precisa que eu substitua os coeficientes pelos valores que estão aparecendo lá na equação. Ok? E por que é uma receita, é um algoritmo? Porque a gente seguiu um passo a passo. A gente podia passar horas aqui aparecendo a equação e a gente faria a mesma coisa. Iria substituir o valor de A, B e C pelos coeficientes que iriam aparecer na equação, tá certo? Então, é um assunto que requer que você pratique bastante para você começar a ver como é que é essa substituição. Muitas vezes você entende o professor explicando, mas na hora que vai fazer surgem algumas dúvidas, porque eu fiz com valor positivo, aí aparece um valor negativo, e aí? Ali apareceu só valores exatos na hora de dividir, e quando for um valor quebrado? Então, para isso, é importante que você pratique bastante. Então, tem aí no QR Code que tem aí na tela, aponta aí a câmera do seu celular e tem uma lista extensa de exercícios com relação a resolver uma equação do segundo grau aplicando o algoritmo, que no caso aí é a equação do segundo grau utilizando a fórmula de Bhaskara, ok? Então, pessoal, eu espero que tenham gostado. Um tchau, tchau e até mais.